Desde sempre, um dos temas mais polêmicos dentro da comunidade de mangás é a utilização de conteúdo ecchi por parte de vários mangakas em suas obras. Este vídeo tem o objetivo de explanar sobre o assunto, mas não esgotá-lo, apresentando argumentos de defesa e também de ataque a este tipo de conteúdo. No fim, eu apresento a vocês a minha opinião sobre o assunto. Mas o que é ecchi? Ecchi é um termo japonês que designa um tipo de conteúdo sexualizado ou sugestivo em mangás, animes e também em outros meios de comunicação. O ecchi geralmente envolve três tipos de situação: imagens sensualizadas de personagens, normalmente femininas, situações de sedução, flerte e insinuação sexual, além de conteúdo eroticamente sugestivo, mas não explícito. E é aí que ele se difere do famoso hentai. O ecchi é comum em shonens e também encontramos até mesmo em obras seinens. Ainda é considerado um gênero específico em mangás. Alguns mangás podem ter conteúdo ecchi leve ou moderado e ainda assim ser considerado um mangá ecchi. Alguns são bem leves, como em High School, outros são mais intensos, como em Sekirei, e outros são quase explícitos, como em Monster Musume. A classificação do conteúdo pode variar de acordo com a cultura e também do público-alvo a quem aquela obra foi criada. Alguns mangás podem ter, inclusive, alertas em relação ao conteúdo mais explícito. E apesar da percepção do público sobre o ecchi variar de acordo com a cultura de quem consome, lá no Japão ele tem a sua importância como um elemento atrativo nos mangás e também em outras mídias. Aliás, os primeiros conteúdos classificados como ecchi datam do século 17 lá no Japão. Há inclusive aqui no canal uma review sobre o mangá A Lanterna de Nyx, que traz diversas referências sobre esse tipo de conteúdo. Deixarei o card desta review aqui na tela para vocês. Continuando, não é raro encontrarmos fandoms que são dedicados a alguma obra ecchi, que são sim uma fonte significativa de receitas para a indústria dos mangás, gerando, aliás, empregos para artistas, editores e escritores. E esses mangás, por sua vez, servem de inspiração para a criação de animes e também games. E talvez isso gere uma certa estranheza em nós, porque há diferenças culturais entre o Japão e o Ocidente bastante complexas. É importante considerarmos as diferenças que existem dentro de cada cultura. Porém, talvez isso explique porque este tema é alvo de debate constante aqui no Ocidente e lá no Japão você não encontra tanto debate com relação a este assunto. Agora, dentro do nosso contexto, muitas críticas são vistas, como por exemplo, o ecchi contribui para a objetificação das mulheres, apresentando-as de maneira a enfatizar seus corpos em vez das suas personalidades ou habilidades. O ecchi frequentemente reproduz estereótipos de gênero, como a garota pervertida ou a princesa ingênua, que podem reforçar ideias preconcebidas e nocivas sobre os papéis de homens e mulheres. Algumas pessoas acreditam que o ecchi pode influenciar negativamente a percepção das relações entre os gêneros, especialmente entre os jovens, promovendo uma visão distorcida da sexualidade. E em algumas obras, o ecchi é visto como uma forma de apelação fácil, onde o foco da sexualidade pode sobrepor a trama e o desenvolvimento dos personagens. Por outro lado, os defensores deste gênero, deste tipo de conteúdo, dizem que o ecchi é uma forma de arte que expressa a sexualidade de maneira lúdica e que, desde que não seja abusivo, pode ser uma forma válida de entretenimento. Em muitos casos, o ecchi reflete normas e valores da cultura pop japonesa que tem uma relação diferente com a sexualidade. Para muitos fãs, é uma parte da experiência cultural que não deve ser censurada. O ecchi muitas vezes utiliza o humor e o exagero, o que pode tornar as situações cômicas e menos propensas a serem interpretadas de forma séria.
Para muitos, é mais uma questão de diversão do que de objetificação. E alguns ainda defendem que o eti pode oferecer uma representação da sexualidade que é liberadora e que permite explorar temas de desejo e atração de maneira segura e fantasiosa. Muito bem, eu trouxe esse tema para discussão lá no nosso canal recentemente. Este tema já foi debatido lá várias vezes. Eu sinto que a comunidade ali, pelo menos que faz parte do grupo do grupo lá de WhatsApp do canal Mangás e Mais, é bem dividida e eu consigo perfeitamente entender os pontos de vista de cada uma dessas pessoas. Veja bem, não é necessário que você se posicione a favor ou contra em todas as matérias alvo de discussão. Como leitor, este tipo de conteúdo não me atrai. Eu não busco obras apenas por elas apresentarem o eti, e eu sei que vai aparecer um espertinho lembrando de um vídeo aqui de unboxing em que eu mostrei a obra Druna, o volume 1 da reimpressão de Pipoca em Nanquim, mas em minha defesa eu fiz a aquisição porque o valor estava de fato muito baixo e eu comprei para aproveitar a promoção. Foi uma compra por impulso. De todo modo, reafirmo o que eu penso, não é um conteúdo que me atrai, mas também quando eu o encontro dentro de alguma obra, como por exemplo Soul Eater, não é algo que me incomoda tanto assim. Talvez pela idade que eu tenha hoje, eu consigo passar por este tipo de conteúdo sem nenhuma interferência. Muito provavelmente, se fosse na minha juventude, talvez fosse um tipo de conteúdo que me atraísse para fazer a aquisição, mas não é o caso hoje. Por outro lado, e repito, apesar de não consumir este tipo de conteúdo, eu, Diego, não vejo problema de que outras pessoas gostem e comprem esse tipo de material. Dentro da minha visão de mundo, cada pessoa deve ter o direito ou deve decidir por conta própria o que ela deve consumir. Portanto, eu sou contra qualquer tipo de censura neste sentido. Claro que estamos falando aqui de eti, não de outras coisas mais perturbadoras que porventura possam surgir em alguma obra, como por exemplo algo que envolva crianças. Enfim, o tema é bastante complexo. Eu acredito que nós podemos debater isso muito mais a fundo nos comentários deste vídeo. Não dá para ser 8 ou 80, mas dentro daquilo que está sendo publicado aqui no Brasil, que vem do Japão para cá, até agora eu não encontrei nada de absurdo que me fizesse, por exemplo, emitir uma opinião contrária àquele conteúdo. E não, eu não vi os vazamentos que o pessoal relatou na semana passada em relação a conteúdos de Pokémon, mas mesmo que aquilo me traga sentimentos de talvez nojo, eu não acredito ainda que deva ser alvo de censura. Enfim, os comentários estão abertos para a discussão, para a divergência também, isso é parte natural do ser humano. Como diria um grande filósofo, da discussão nasce a luz. E se você me acompanhou até o final desse vídeo, meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.